Olá, bem-vindos ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje a gente vai mergulhar numa obra fundamental, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Um livro que nasceu, olha só, de palestras na BBC. E isso durante a Segunda Guerra Mundial, entre 41 e 44. Uma época, assim, que pedia por respostas, por sentido. Exatamente. E o Lewis, ele respondeu de um jeito muito particular. Não foi só emoção, ele buscou a lógica, a razão. O objetivo dele era bem claro, apresentar o básico da fé cristã, o que ele chamou de puro e simples, sabe? De um modo que fizesse sentido, que convidasse a reflexão, tanto para quem já cria, quanto para quem estava buscando. Entendi. Ele queria mostrar que crer não era algo irracional. Isso! Que tinha uma base lógica, acessível. Ok, vamos desmembrar isso então. Começando pela parte 1. O certo e o errado como chave para entender o significado do universo. Ele fala da tal lei da natureza humana, a ideia de que, lá no fundo, todo mundo tem um senso do que é certo e errado. E o que é fascinante aqui é o passo seguinte que o Lewis dá. Ele observa essa lei moral, sim, mas ele argumenta que ela não pode ser só instinto ou invenção nossa, tipo convenção social. Para ele, essa sensação de dever, de que a gente deveria agir de certa forma, aponta para algo maior, um legislador moral por trás de tudo. Deus, no caso. É um salto ousado, né? Usar a moralidade do dia a dia como pista para Deus. Sim, muito ousado. E ele mesmo já nota a dificuldade óbvia. Que é? Que a gente conhece essa lei, mas falha constantemente. A gente sabe o que é certo, mas não faz, ou faz o errado. E imagino que essa falha seja o gancho para a parte 2, o que os cristãos acreditam, certo? Como essa nossa incapacidade conecta com as crenças específicas do cristianismo. Perfeito. Se a lei moral mostra o padrão e a nossa falha, a parte 2 entra com a resposta cristã. E aqui fica realmente interessante para quem segue a lógica dele. Porque Lewis posiciona Jesus Cristo não só como um professor de moral, mas como ação de Deus no mundo. A intervenção divina que você mencionou. Isso, a encarnação, Deus se tornando humano, é a resposta direta para a nossa condição de falha perante a lei. Não é só sobre seguir regras, é sobre resgate mesmo. Entendi. Então, o diferencial do cristianismo para Lewis é essa ação direta de Deus. Deus entrando na nossa história para consertar as coisas. Se conectarmos isso ao quadro geral, sim, é o ponto central ali. Deus não ficou só apontando a lei de longe, ele entrou na bagunça para oferecer um caminho de volta. E isso, claro, leva à parte 3, o comportamento cristão. Se Deus agiu assim, como isso muda a nossa vida na prática? E nessa parte ele fala da moralidade cristã mais detalhadamente, Harmonia entre as pessoas, o nosso eu interior, o propósito da vida. Menciona as virtudes cardeais, prudência, temperança. Justiça, fortaleza. Isso. Mas parece que ele dá uma ênfase especial no pecado, principalmente no orgulho. Por que o orgulho seria tão central para ele? Olha, isso levanta uma questão importante sobre a raiz do problema. Lewis chama o orgulho de o pecado completo. É forte, né? Bastante. Para ele, o orgulho é, na essência, competição. Querer ser melhor que o outro, querer estar no lugar de Deus, basicamente, é colocar o eu como centro do universo, é o oposto total da humildade, da dependência de Deus e da caridade, que para ele é a virtude máxima. Ele também discute outras coisas, como sexualidade, castidade, sempre dentro dessa lógica de um propósito maior, não só regras soltas. Faz sentido. E para fechar, tem a parte 4. Além da personalidade, aí ele entra em teologia mais densa, Trindade, por exemplo. Ele usa aquela analogia do ser criado versus ser gerado, como isso ajuda a entender a Trindade. É uma tentativa de tornar algo muito misterioso um pouco mais palpável, digamos. Ele diferencia nossa relação com Deus, nós somos criados, da relação entre Jesus, o Filho, e o Pai. Uma estátua é criada pelo artista, feita de pedra, um material diferente. Mas um filho é gerado pelo pai. Ele compartilha da mesma natureza, do mesmo tipo de vida. Ah, entendi a analogia. Então, Jesus não seria uma criatura de Deus, mas gerado pelo Pai, compartilhando a mesma essência divina. É um jeito de falar da unidade e da distinção dentro da Trindade.
E essa parte final toda foca nisso. O cristianismo, para o Lewis, não é só acreditar em certas coisas ou se comportar bem. É sobre receber uma nova vida, a vida divina, e ser transformado por ela. Virar um novo tipo de pessoa. Então, resumindo essa nossa conversa, o que fica de cristianismo puro e simples? Parece que a grande força do livro é essa construção, essa ponte racional para a fé, partindo de algo que todo mundo experimenta, que é a moralidade. Sem dúvida. É um convite à reflexão muito bem estruturado. Mesmo para quem não concorda com tudo, a clareza do Lewis, o jeito como ele conecta as coisas, moral, Cristo, ética, a natureza de Deus, dá uma base muito sólida para entender o cristianismo. E continua super relevante, né? Porque ele toca em perguntas que a gente se faz até hoje, sobre sentido, sobre certo e errado, sobre quem somos, e faz isso de forma honesta e intelectualmente falando. Obrigado por nos seguir, se inscreva em nosso canal e até o próximo episódio.